do que aconteceu aí na quarta-feira. Infelizmente não conseguimos, mas era importante nesse jogo a gente conseguir a vitória, né? E a equipe fez um excelente trabalho, principalmente no primeiro tempo, criamos, no segundo também tivemos chance. Fomos felizes ali em 2 bolas paradas, consegui os 2 gols que nos deu essa vitória dentro de casa. Infelizmente a torcida não... Artilheiro 9. Artilheiro, isso é brabo. Felizmente a torcida não pôde estar aqui, né, para vivenciar esse momento, essa primeira vitória nossa no Brasileirão, dentro de casa. Acho que o mais importante agora é descansar, que a gente vai ter uma sequência longa aí de jogos e a gente tem convicção daquilo que a gente vem fazendo desde o começo do ano e que a gente possa continuar dando alegria ao nosso torcedor. É o quê? Capitão, velho. Vai. É zagueiro, artilheiro, capitão. Zagueiro, artilheiro, capitão. Capitão é passado, mano. 2 golaços do homem. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Me chamou a atenção na hora de uma substituição da saída do Love e entrou o Fabrício. E a gente conversava já, a terceira coletiva, o senhor colocou que o Gabriel Santos seria automaticamente o reserva do Love. Com a chegada de mais um atacante, mudou esse contexto? O Gabriel vai para atacante de beirada? Não. Como é que está a tua posição a respeito do Gabriel, do Fabrício e do Love? Não, assim, o Fabrício tem uma característica muito parecida com o Wagner, né? Diante daquilo que a gente tem hoje, né? Então, que é um jogador que joga, que tem boa relação com a bola, um cara que a bola, a gente costuma falar aqui, né? A bola para nele, né? Com qualidade. E a gente achava que era interessante para essa situação ter um jogador com esse perfil, jogador que, né, conseguisse segurar a bola e talvez elaborar uma jogada, né, com precisão. E além disso, o Fabrício também é um jogador muito capaz na questão de finalização. Tanto é que ele quando ele pega uma bola em condições, ele sempre finaliza muito bem. Se eu não estou enganado aqui, ele fez o goleiro trabalhar bem ali numa finalização, eu acho, no segundo tempo. Então é um jogador com essa característica e, né, em alguns momentos o Gabriel é o jogador que vai, né, puxar um contra-ataque, vai ter mais espaço. Hoje a gente achou que era melhor ter um jogador que pudesse segurar um pouquinho mais a bola. Anderson, boa noite. Boa noite. A vitória da maturidade, o Sport perdeu um título na quarta e teve uma reação rápida e imediata hoje contra o Guarani. Atuação segura? Eu acho que era muito importante pra gente e numa situação completamente diferente de quarta-feira, né? A gente não teve torcida hoje. É uma coisa assim, uma sensação muito ruim. Me remete a uma fase extremamente dolorosa para todos nós, né? Nós perdemos muitos amigos, entes queridos ali no período da pandemia. Então, assim, é muito traumático isso, né? Eu até falei anteriormente assim que às vezes a gente deixa de punir de uma maneira mais veemente quem executa a ação do que o clube, por exemplo, que tinha policiamento, tomou todas as providências. Às vezes você não consegue segurar o cara de fazer alguma coisa. Lá na Premier League é a mesma coisa, mas identifica a pessoa e se tem uma penalidade forte em cima dele, eu tenho certeza que a gente é muito mais educativo do que isso. Do que privar tantas pessoas que não tiveram nenhum tipo de envolvimento e o próprio clube, que na verdade tomou todas as providências que são necessárias para uma partida de futebol. Mas a gente tem que saber assim, que o torcedor ele faz parte desse espetáculo, ele é peça fundamental para que esse espetáculo possa acontecer. E o que nós tivemos hoje foi uma coisa muito melancólica assim, para quem trabalha com futebol, né? Ainda depois de tudo que nós passamos na pandemia, a gente voltar com esse estádio totalmente vazio é uma coisa muito ruim para todos nós, né? Mas tirando isso, eu acho que a atuação do time foi bem consistente. Nós fizemos 2 gols de bola parada, mas poderíamos ter feito, né, pelas chances que nós criamos ali. Talvez perdemos um pouquinho do controle, mais na parte final do segundo tempo, eu acho que a gente começou a errar muito
tentando sempre uma jogada um pouquinho mais elaborada e a gente acabou perdendo o time do jogo. Mas a gente sabe que nem sempre tudo vai acontecer da melhor forma. É importante para a gente pontuar. Como eu falei anteriormente, a Série B é uma competição de longa duração. É como se fosse uma corrida de longa duração, né? Uma corrida de resistência. E a gente precisa ter essa resistência, a resiliência. E a resposta hoje era muito importante para a gente poder mostrar que a gente está muito concentrado nessa competição. Anderson, boa noite, parabéns Boa noite. Pela vitória. Obrigado. Queria que você comentasse, pegando até como gancho que você falou, da questão de chances criadas. A gente sabe que pós-Copa do Nordeste, um dos assuntos que mais foi comentado foi justamente isso, o volume de chances criadas e a pouca efetividade. Hoje, novamente, como o senhor já citou mais uma vez, o número de chances criadas foi muito grande. Infelizmente, enfim, a efetividade não foi tão grande assim. O que chamou ainda mais atenção, além do elenco como um todo, das chances criadas, sobretudo Wagner Love, que é um jogador artilheiro, né, que tem uma eficiência muito grande para colocar a bola para dentro. Hoje perdeu chances que ele não costuma perder. O que é que o senhor acredita isso, enfim? Não, gente, é uma situação normal, assim, às vezes o jogador tem um dia que as coisas não acontecem muito como ele imagina, né? Eu falo assim, para quem já participou de algum jogo de futebol, e eu tenho certeza que vocês já jogaram de alguma forma, em algum nível, né? Tem dia que você é o craque da pelada lá, do jogo, tudo que você faz acontece. Tem dia que as coisas não acontecem tão bem assim, né? Então o Wagner, que é um cara que tem muita efetividade, ele é um cara que faz muitos gols, tanto é que é o nosso artilheiro na temporada, né? Ele, Juba, às vezes, né, tem um dia que a bola vai temar um pouquinho, não entrar, ele não vai conseguir fazer gol, não vai conseguir ser efetivo. O mais importante é continuar tentando, estar com a cabeça boa, saber que isso acontece e dar sequência. Anderson, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Parabéns pela vitória. Obrigado. Você falou, lembrei de amigos nossos que deu sempre errado desde a vida inteira na pelada. Eu costumo falar que uma vez na vida o cara faz ou um jogo de Pelé ou um gol de Pelé, entendeu? Isso. O problema é manter essa média. Agora tem uns que vão ser Desde pequenininho, nunca dá certo. Anderson, o Sport hoje ele enfrentou uma equipe que estava bem qualificada, de bons resultados nessa Série B, e dava para ter sido um resultado até mais elástico, a tamanha diferença no primeiro tempo, primordialmente. Você acha que tantas competições, tantos adversários duros na temporada que o Sport teve em Copa do Nordeste, em Copa do Brasil, clássicos aqui no Campeonato Pernambucano, meio que já vacinaram o Sport para uma Série B tão competitiva, tão dura? Como é que você vê essa ligação? É muito difícil, cara. A Série B é uma competição muito nivelada, assim. Não existe, assim, tanta diferença de investimento, entendeu? Você pegar o último, pegar o primeiro, em termos de investimento, há diferença, claro que há. Mas não é tão gritante assim. Então, é uma competição com ótimos atletas. Nós temos aí a equipe do Guarani com atletas extremamente capacitados. Só para citar, né, o Regis, o próprio Neilton, que são jogadores assim que eu tive... o Neilton não, mas o Regis eu já trabalhei e conheço bem, sabe assim, na qualidade que esses jogadores têm, capacidade de finalização, né? O Neilton que veio num processo muito de lesões, mas era um jogador espetacular, assim, de muito recurso. Então, assim, e você vai enfrentar isso contra Tombense, sempre jogadores de bom nível, cara, assim. Então, eu acho que só tem uma coisa para mim que eu não vou cansar de falar, que é um aspecto que eu acho que pesa muito para nós aqui do Nordeste. Eu acho que no primeiro semestre a gente joga muito mais do que seria o ideal, entendeu? Então a gente acaba, em determinado momento, fazendo uma sucessão de jogos que a gente não consegue abrir uma semana, entendeu? Recuperar os atletas, preparar em algum momento alguma situação. Pra você ver assim, a gente está falando de treinamento, de algumas chances que nós desperdiçamos e pode ser até por acúmulo, né, cara, de jogos, né, desgaste. O jogador às vezes ele entra já um pouco desgastado pro jogo.
Ele não entra nas melhores condições, 100% recuperado. Às vezes ele ainda falta um pouquinho, eu costumo falar assim, para encher o tanque, né? Então, às vezes, para encher o tanque, ele precisava de pelo menos mais um dia de recuperação. E a gente não tem esse dia. Aí ele tem que entrar ali com 90% do tanque cheio. E aí sempre vai faltar um detalhezinho ou outro, por isso que a gente vai ter que, em determinado momento, fazer esse cara sair um pouquinho desse processo e dar para ele abrir uma semana por nossa conta para que ele possa novamente encher esse tanque, entendeu? Então, é só esse detalhe que eu acho que as competições aqui foram muito boas, foram muito positivas, nos deram uma bagagem muito boa, só que a gente jogou muito mais do que eu acho que seria o ideal. Talvez se a gente tirasse ali umas 5, 6 partidas desse primeiro momento, talvez a gente caminharia para aquilo que eu acho que que seria o ideal de um início de temporada. Tá? Boa noite, Anderson. Boa noite. Você agora há pouco falou sobre a competição que é longa, a regularidade que se precisa ter para alcançar esse objetivo e me remeteu agora à campanha que o esporte vem fazendo nesse começo de temporada, né? Acredito que já superou e colocou muita vantagem na melhor campanha do esporte nos últimos anos dentro de casa. 16 vitórias com essa hoje diante do Guarani. E jogar uma Série B é necessário fazer bons jogos, pontuar dentro de casa. Você acredita que essa regularidade, não só fora de casa também, na competição toda, mas o esporte vai conseguir segurar essa regularidade dentro de casa para alcançar esse objetivo ao final da temporada? Cara, assim, eu até acho que ano passado, se eu não estou enganado, o esporte teve assim uma pontuação muito forte dentro de casa, né? Eu acho que o que faltou mais foi pontuar fora de casa, ganhar jogos fora de casa, buscar alguns empates. Eu até comentei com os jogadores que o empate que nós tivemos contra o Novo Horizontino, que todo mundo assim, porque a gente estava no momento de decisão e a gente tinha que fazer aquela opção, ele teria muito valor se a gente conquistasse o resultado hoje. Ganhasse de 6 pontos, você conquistar 4, você vai bater no acesso, não tem dúvida. Se a cada 6 pontos você conquistar 4, você está dentro, tá? Eu acho que no final chega por volta de 77 pontos, 76, e eu nunca vi um time ficar fora do G4 com 76, né? Já vi com 71, que eu já até participei, né? O São Caetano em 2012, eu estava lá no Goiás, a gente foi campeão, e o São Caetano com 71 não entrou, mas com 75, 76 eu nunca vi. Então, assim, se a gente conseguisse manter um nível desse, era sinal de que a gente vai conquistar nosso acesso. Então, por isso foi muito importante o ponto lá, foi muito importante o ponto aqui, a vitória aqui, mas eu acho que só ganhar dentro de casa, sem pontuar e buscar bons resultados fora, não vai ser suficiente. Aí pode ser que falte. Então, por isso que a gente valoriza tanto, como aconteceu no jogo passado, esse empate fora de casa. Anderson, desculpa, Álvaro, mas 2 perguntas em uma. Primeiro, o senhor lembra qual foi a última vez que seu time sofreu um gol? E segundo, uma avaliação do seu sistema defensivo hoje, com o Rafael Thierry indo além e marcando os 2 gols da vitória, por favor. Eles já estavam sendo cobrados por isso, porque a gente teve um início de temporada em que a bola parada foi muito eficiente, né? Então eu até cobrei dele, a gente precisa voltar a fazer gol de bola parada, cara. É importante assim nesse processo. Se eu não estou enganado, acho que o último gol que nós sofremos foi pro Ceará lá, né? Foi isso? Tem 5 jogos. Então, aí também não faz tanto tempo assim, né? Mas uma coisa eu posso garantir, que em competições de longas, né, 38 rodadas, geralmente o time que menos sofre gols é um time que vai também é um número que encaixa muito na questão do acesso, entendeu? Assim, se você tem uma defesa consolidada, você consegue provavelmente esse acesso. E a gente fica feliz porque a gente trabalha, é claro, eu falo para vocês que esse fato de não sofrer gols é um trabalho muito da equipe. Começa lá na frente, o Wagner se esforça pra caramba para poder marcar, cara. Você vai ver, e eu cobro também, né? Não deixa a bola passar por dentro, atenção para poder formar o quarteto pelo lado. Tem uma série de regrinhas que a gente coloca para eles lá, que eles têm que cumprir para a gente não sofrer muito. Então é um trabalho, eu acho que muito da equipe, mas claro que tem também muito trabalho desses jogadores que são pilares da nossa defesa. Tá bom?
Só, um abraço, obrigado.